campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez com o encontro com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho e com todos aqueles que nos assistem. Então, nessa leitura do Evangelho, nos caiu do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, é sobre a riqueza, né? Nós sabemos que muitos reclamam que gostariam muito de ser ricos, de ter muito dinheiro. Então, aqui nessa nossa lição de hoje, então nós vamos ler a respeito da riqueza, da utilidade providencial da riqueza, provas de riqueza e de miséria. Então vamos começar. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a da miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu, os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível e egoísta, mas do fato de que a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria, porque isso aqui está num outro item, né? Que um moço perguntou a Jesus o que ele precisaria fazer para ganhar a vida eterna. Então, nós vamos ler esse pedaço aqui. E Jesus disse para ele: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Ele não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observava certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Então, o que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar o seu pai e a sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio:
Fora da caridade não há salvação. Se a riqueza é causa de muitos males, se acerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que de mais útil lhe poderia ser. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente na terra compete ao homem fazê-la produzir bem, se não é um elemento direto do progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Bom, eu acho que disso que nós já lemos, acho que já temos elementos para conversar a respeito desse tema, né? Então, nós vimos que fora da caridade não há salvação, porque, como aquele moço, ele era honesto, era bom, seguia os princípios, mas ele não foi capaz de se libertar, de deixar de lado seus bens terrenos para servir a Deus, para fazer a caridade, ou para que, através do trabalho, ele fosse útil. Ele seguia todos os preceitos de Jesus, mas não era capaz de se desfazer dos seus bens terrenos. E nós sabemos que, claro, se a riqueza fosse um caso para a perdição dos homens, Deus não a teria colocado no mundo, né? E nós sabemos que a riqueza, como nós lemos ali, é até mais difícil, é uma prova mais difícil do que a pobreza, porque a riqueza faz com que os homens se esqueçam, pensem, muitas vezes eles se tornam egoístas, eles pensam apenas em se locupetar, comer mais, vestir mais prazeres, não pensam que aquela riqueza lhes foi emprestada para ver como o homem vai fazer uso dessa riqueza. E nós sabemos que nós estamos aqui para evoluir, mas que o nosso planeta também tem que evoluir. Então, se todos os homens não tivessem, fossem pobres da mesma maneira, digamos assim, se juntasse toda a riqueza que existe na Terra e que se fosse dividida por todos os seus habitantes, cada um receberia uma parte muito pequena. Mas logo isso voltaria a haver a diferença, não haveria essa igualdade, porque uns homens são mais ativos, são mais trabalhadores, são mais inteligentes, trabalhariam mais e voltariam a fazer, através do seu trabalho, do seu esforço, conseguiria acumular de novo mais riquezas. E aquele que é mais preguiçoso, aquele que espera que os outros alcancem para ele, que os outros façam por ele, ficaria com aquele pouquinho ali que ele recebeu naquela divisão, não ia se esforçar para, através do trabalho, do seu esforço, do seu sacrifício, fazer valer o seu esforço, recebendo em troca o dinheiro, o salário, para que ele pudesse voltar a ter mais bens. Então, os homens são diferentes, né? Nós sabemos que, apesar de todos nós termos sido criados iguais, uns se desapegaram mais, mas outros ainda continuam ainda muito apegados nos bens materiais, que até quando eles saem
da pobreza ou por uma loteria, ou porque ganhou uma herança, alguma coisa, ele se esquece daqueles seus irmãos que eram pobres, que viviam ao lado dele, que o ajudaram, né? Eles só vai pensar em si, aproveitar. Então, é uma prova bem difícil a riqueza, porque na pobreza as pessoas, talvez por serem mais humildes, porque o rico geralmente é mais egoísta, mais orgulhoso, ele quer estar junto daqueles que são seus pares, que têm um tanto quanto ele, então são orgulhosos. E ao passo que na pobreza nós sabemos que as pessoas se ajudam mais. Nós estamos até vendo isso acontecer agora, né? Nesse caso que nós estamos vivenciando, nessa época que estamos vivenciando, como os humildes ajudam, como se unem para fazer o bem, fazem muito mais bem do que aqueles que têm mais dinheiro, porque aqueles que têm ficam muito aferrados naquilo que têm, né? E nós sabemos, se a riqueza fosse uma causa de perdição, Deus não a colocaria na terra, né? Mas isso é uma prova. E nós precisamos da riqueza para melhorar o planeta. Porque quantos trabalhos são feitos de engenharia, de regiões inférteis, regiões insalubres, que precisam ser modificadas, que ali é preciso trabalhar, e que precisa de engenharia, precisa daquelas inteligências que vão trazer o bem-estar para aquelas regiões, para modificar. Então, é através da riqueza que são construídas pontes para unir lugares, para facilitar a descarga que se levem até aos portos o produto da agropecuária, da agricultura. Então, isso é com a riqueza que se precisa fazer, né? E o homem abusa. E nós sabemos que o trabalho até vai desenvolver a sua inteligência, porque ele vai pensar, bom, como é que eu posso contribuir, como é que eu posso melhorar. E tem uma coisa muito boa também, porque quem tem dinheiro pode criar uma firma, uma fábrica que vai dar emprego a muitos mais humildes, que dali vão tirar o seu sustento, o seu alimento. Então, é através das riquezas que se pode fazer isso, né? Então, quantas pessoas de bem, homens de bem, que entendem, que dão trabalho, que criam cada vez mais empresas, não para eles só juntar mais dinheiro, mas para levar trabalho, para levar salário àqueles que vão trabalhar ali com eles. Nós sabemos também que a origem do mal não está nas riquezas, né? Porque a riqueza não vai trazer o mal. Está no orgulho, na vaidade, no egoísmo das pessoas. Nós sabemos que os abusos que se fazem, que a gente ouve tantas coisas assim, é porque ainda não aprenderam a lei da caridade, a lei do amor. São aqueles que ficam orgulhosos, que querem estar sempre com seus pares, festas, juntar, né? Não juntam como Cristo ensinou, não vai fazer uma festa e só convidar
os estropiados, os mendigos, não é? Eles querem estar junto com os seus pares e cada um quer fazer melhor, mas isso aí é pelo atraso ainda, o atraso espiritual, o atraso moral das criaturas humanas. A riqueza é necessária, é preciso, porque se não fosse necessária, Deus não teria colocado uma coisa de perdição, porque os homens se perdessem. Não, a riqueza como nós já falamos, é uma prova difícil, mas cada um deve seguir aqueles preceitos de Jesus, deve amar o seu próximo, nós devemos nos unirmos todos para nos ajudarmos, porque ninguém pode viver sozinho, nós todos precisamos uns dos outros. Quem pode mais, quem tem mais, vai ajudar, tanto na parte moral, tanto na parte do intelecto, nas escolas, levar educação, levar melhorias, acabar com a insalubridade dos lugares que ainda não tenham, por exemplo, um esgoto, que não tem água tratada. Então, tudo isso é preciso do dinheiro, da riqueza. E quem é que pode fazer isso, não é? Quem é que pode contribuir? O governo, que bom, ele cobra os impostos e com os impostos ele vai proporcionar essas melhorias no plano terreno. Mas que cada um tenha sua consciência limpa, que não sonegue, que faça tudo certo, como Jesus nos ensinou, porque serão cobrados. Tudo aquilo que nós fizemos em prejuízo do nosso próximo, nós seremos cobrados. Então, tudo aquilo que nós não queremos que façam para nós, não devemos fazer para os outros. Sejamos honestos, sejamos amorosos, como Jesus nos ensinou. Vamos fazer todo o bem que pudermos, porque muita gente diz, mas eu não faço mal para ninguém. E fazes o bem, porque uma coisa que não é positiva, que é negativa, então não adianta não fazer nada. Nós devemos fazer o bem. Mas eu não faço mal também. Também, isso aí é negação. Vamos fazer o bem. Vamos permitir que a Terra seja esse planeta de paz, de progresso, de trabalho, que as pessoas olhem para o seu lado, que olhem com amor para o seu próximo, porque nós todos somos irmãos, filhos de Deus, e que cada um cumpra a sua parte honestamente, com a vontade de sim, de progredir, que a Terra progrida, que todos nós possamos progredir. E aqueles que ainda hoje são pobres, mas que sejam honestos, que façam o seu trabalho honestamente, sem prejudicar, agradecendo ao Pai que tem a oportunidade de ter o salário para levar para casa a comida, o vestimenta, a educação para os seus filhos. Que não queiram também, esses que pensam assim, mas o meu patrão é rico, eu posso sonegar alguma coisa. Está errado. Não é isso que o Pai nos ensinou, não é isso que Jesus nos ensinou. Então vamos nos amar uns aos outros, e que para que possamos ter paz, para que possamos ter progresso, e vamos bendizer por todas as coisas boas, maravilhosas que o Pai nos dá morada, né, nessa terra bendita, nesse céu azul. Quanta coisa boa! Por que olhar para as sujeiras, para as coisas que não estão boas? Vamos olhar para o céu, vamos ver as árvores, vamos ver as flores.
todas as coisas boas, todas as coisas lindas que Deus colocou para nos alegrar. Vamos ser, queridos, unidos sempre no bem. E assim, muito agradecidos, nós nos despedimos aqui dos irmãos, pedindo a paz, muito amor, muita saúde para todos. E que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site